quando nós falhamos em manter uma posição, né, de fé, de confiança nas promessas que Deus nos faz, nós geramos problemas para nós e para as pessoas que estão ao nosso redor. E eu quero te dar 4 exemplos disso, 2 homens e 2 mulheres, e eu gostaria que você ficasse até o final para você entender como é diferente quando a gente se posiciona corretamente e quando a gente não se posiciona. O primeiro exemplo que eu quero te dar é entre Adão e Eva. Havia uma responsabilidade sobre Adão de cuidar e zelar, cultivar o jardim do Éden. Porém, quando Eva é enganada pela serpente, a Bíblia diz que Adão, ao invés de se manter posicionado na palavra de Deus, ele dá ouvidos à sua mulher e ele come do fruto, e nós sabemos as consequências. Se você ler o texto, você vai perceber que os olhos deles se abriram, não quando Eva comeu do fruto, mas depois que Adão comeu do fruto. Ou seja, não foi o erro de Eva que gerou todo aquele problema, foi o erro de Adão, porque a promessa havia sido feita a ele, a responsabilidade pesava sobre ele. Mais para frente nós vemos a história de Abraão e Sarai, ou Abrão e Sarai, que depois seriam Abraão e Sara. Deus havia feito uma promessa a Abrão, de que ele seria pai de multidões. Mas Sarai, desesperada, já haviam se passado 10, 11 anos daquela promessa, e sabendo ela que Deus a havia impedido de ter filhos, porque ela diz isso a Abrão, eles tomam uma decisão errada. Abrão não se mantém posicionado, e por causa da falha de posição dele, os dois acabam tomando uma decisão ruim que gera Ismael e gera toda uma confusão, todo um problema que nós vemos também nas passagens dessa passagem da Bíblia. Mais para frente nós temos a história de Ruth, Raquel, né, e Jacó. A Bíblia diz que Raquel também não podia ter filhos. E ela procura quem? Jacó. E ela fala com Jacó, olha, dê-me filho, senão eu morro. Ou seja, ela joga para Jacó algo que somente Deus poderia fazer. Ela não se posicionou adequadamente. Até que ela passa então a clamar a Deus, a buscar a Deus, e Deus abre a sua madre ou faz com que ela tenha filhos. Ou seja, quando ela mudou sua posição, ela pôde gerar filhos. Um outro exemplo como esse é o de Ana. Ana também estava sendo humilhada por Penina por não poder gerar filhos. E então ela clama, ela chora, ela tem toda uma situação de tristeza, de dificuldade, e ela reclama com seu marido Eucana. Mas Eucana então se posiciona, olha, quem impediu você de ter filhos não fui eu, é Deus, eu faço tudo que eu posso por você e por aí vai. E aí Ana então muda o seu posicionamento e ela vai buscar em Deus essa promessa. E não somente isso, mas ela diz a Deus e coloca para Deus que se Deus a desse um filho, esse filho seria dedicado ao Senhor. Como consequência, ela não só gera Samuel, que ela de fato dedica ao Senhor, quanto também ela gera outros filhos que Deus a deu, porque ela mudou o seu posicionamento. Então a palavra de Deus para mim e para você hoje é: nós precisamos nos posicionar em Deus, confiar nele, acreditar e entender que ele vai cumprir as suas promessas e se manter firme nessa posição. Ainda que se passem 10, 15, 20, não importa o tempo que vai passar, ele vai cumprir se nós permanecermos fiéis, né, e posicionados dentro daquilo que ele falou. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.